Tudo bem, gente? Estamos de volta para mais uma aula de redação, aqui continuando nossos estudos, nosso preparatório para a redação no Enem. Vamos revisar até aqui. Primeira aula a gente falou de texto dissertativo ou argumentativo, que é o texto que o Enem pede na redação. Depois a gente falou da primeira competência, o que ela analisa na sua redação, a norma culta. Segunda competência, ela vai avaliar a sua estrutura textual, a qualidade do seu texto dissertativo argumentativo. Se você entendeu o tema, se você usou várias áreas do conhecimento para falar desse tema, e se você fez um texto dissertativo argumentativo mesmo, seguiu as regrinhas. A competência 3 é coerência. Ela vai avaliar se o seu texto é coerente, se tem coerência. A competência 4, na aula passada, é a coesão. Ela vai avaliar se o seu texto está coeso, se tem coesão no seu texto. E aqui agora, a última competência a ser avaliada, que também vale 200 pontos, é a competência 5, e ela vai avaliar, gente, a sua proposta de intervenção. Muita gente chama de proposta de solução. Não está totalmente errado, mas o Enem não entende que você vai propor uma solução para o problema. O Enem vai entender, na sua redação, que você vai propor uma intervenção. Porque se fosse solução, seria fácil. Pega o seu texto e aplica, resolve o problema. Não é assim. Os problemas do Brasil não têm solução tão fácil. Qualquer um pode pegar um texto de uma redação e aplicar, vai resolver o problema. Então, não é tão correto falar proposta de solução. É uma proposta de intervenção, entrar no problema e sugerir o que você acha que tem que ser feito para o problema ser resolvido ou talvez minimizado, diminuído, tá bom? E é aqui também que a gente vai falar de conclusão, como concluir o texto. A competência 5 fala o seguinte, você tem que elaborar a proposta de intervenção para o problema do tema da redação, abordado ali, e respeitando os direitos humanos, tá? Então pega o seu manual aí que você já deve ter baixado, manual de redação, baixa, leia, essa leitura é muito importante para você conseguir uma boa nota no Enem. E o manual nos diz o seguinte, ao redigir o seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executar essa ação de acordo com o âmbito da ação escolhida: individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhamento. Ou seja, gente, na sua proposta lá no final, você tem que ser detalhado. Não é para escrever no finalzinho assim. Portanto, para resolver o problema, as pessoas têm que se conscientizar. Pronto, acabou minha redação aí. Tá horrível isso. Se você acaba a redação simplesmente assim, pedindo, portanto, esse problema só será resolvido quando houver uma mudança de hábito na população brasileira. O que mais? Acabou aí? Só falou isso? Infelizmente está horrível. Você não pode só falar isso. Você tem que me dizer o que tem que ser feito para o problema ser minimizado, resolvido. O que tem que ser feito? Quem tem que fazer isso aí que você falou? Se é o governo, se é a escola, se são os médicos, se são cientistas, quem? Se é a mídia, se são as grandes empresas, se são os grandes empresários, se é a internet, se são os trabalhadores, as famílias, os pais, os psicólogos, sei lá. Tem que dizer quem tem que fazer isso. Primeiro, o que tem que ser feito. Segundo, quem tem que fazer. E depois, tem que me dizer como eles vão fazer isso. Nossa, é muito detalhe, eu não vou conseguir falar, eu não tenho essa capacidade de detalhar isso tudo. Tem que ter, tem que dizer tudo isso na sua proposta lá no final, senão você não vai chegar no nível máximo da competência 5. E a gente sabe que nós queremos o nível máximo, queremos o 1000. E qual é o efeito que isso pode alcançar? Uma vez que isso tudo foi feito pelo fulano tal, e como foi feito dessa forma, vai ser possível conseguir tal coisa. Qual é o efeito, né? Sendo assim, vai ser possível conseguir tal coisa.
E se tiver outra informação para adicionar, maravilha, pode acrescentar também, para detalhar mais. Tem que responder essas 5 perguntas aqui. As 3 principais são essas, ó. As 3 principais são essas. E essa aqui, quem vai fazer isso aí, ó, você coloca mais de um agente. 2 vezes ou mais. 2 agentes ou 3 agentes ou mais. Não vai colocar só um agente, não. O governo federal tem que fazer isso. Acabou. Também está fraco. Tem que dizer muito mais do que isso. Resumindo, o seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento da proposta que você apresentar. Então, gente, se você deixar para fazer a proposta só lá no finalzinho, no último parágrafo, você vai gastar umas 5 ou 6 linhas no mínimo para detalhar tudo isso aí. A proposta, ela não precisa vir só no final do texto, não. Você tem que já ir sugerindo o que tem que ser feito desde o início do texto, já para ir dando tempo de responder todas essas questões aí, para ficar bem detalhado, tá bom? Se você deixa para fazer só no final, aí o seu último parágrafo vai ficar bem grande. Não tem problema também, não tem problema, tá? Então é isso, gente, ó. Importante aqui que o manual nos traz. Existem várias formas de propor uma intervenção e você tem que explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Contudo, fique atento para que a sua proposta esteja explícita. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção também não. Como em se X for feito, o resultado poderá ser Y. Além disso, evite propostas vagas. As pessoas têm que se conscientizar. Só isso, acabou. É muito vago. Não é bom. Genéricas. A população tem que mudar o seu hábito, tem que mudar os hábitos. Genérico. Como assim mudar de hábito? Tem que explicar. Que tipo de hábito tem que ser mudado? Como? Quem vai mudar? Quem vai ser o responsável por isso? E o que vai gerar no futuro? Tem que falar tudo isso. Ou incompatíveis, né? Você defendeu uma ideia lá em cima e no final você não trouxe... tem que aplicar a lei. Tem que mudar a lei. Ué, mas tá incompatível do que você falou lá em cima. Não é suficiente. Tem que falar de maneira detalhada e tem que focar no tema. E tem que focar a sua tese que você defendeu lá em cima. Ou seja, você deve ser claro e apresentar seu desejo de intervir na realidade. Você tem que mostrar que você quer mesmo que isso aconteça. Você tem que mostrar a sua vontade de que isso aconteça para resolver o problema. Então, não pode ser vago, não pode ter preguiça de escrever agora que o texto está acabando. Tem que ser forte, tem que ser detalhado, tá bom? Cuidado para não desrespeitar os direitos humanos. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? No Enem, a prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5, ou seja, aqui nesta competência 5, se você por acaso desrespeitar os direitos humanos, que a gente vai conhecer já já, você vai ganhar 0 na competência 5. Ou seja, toda essa competência 5 agora vai ser zerada. Não adianta mais se falar mais nada. Ferir os direitos humanos. E o que é ferir direitos humanos? Olha só, são determinadas ideias ou ações que são contrárias aos direitos humanos. Como, por exemplo, se você por acaso defender a tortura, ferir um direito humano, você vai ser penalizado. Mutilação, execução sumária, qualquer forma de justiça com as próprias mãos, se você defender isso, isso vai contra os direitos humanos. A sua competência 5 aqui vai ser zerada. Isso não pode, tá? Isso tudo, se você for propor alguma coisa, tem que ter sempre a intervenção das instituições sociais devidamente autorizadas. Então, essas instituições é que têm aí o poder de falar dessas coisas aí. Mesmo assim, é ferir direitos humanos. Então, cuidado. A incitação a qualquer tipo de violência vai ser ferir os direitos humanos também. Vai ser zerada a competência 5.
Qualquer violência que seja motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Se você fizer isso na sua redação, você vai estar ferindo direitos humanos, portanto a sua competência 5 será zerada, está escrito no manual que você tem aí, é só ler. Então, no Enem, você já está avisado. E para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos. Tá aí, ó, tem uma lei sobre isso, ó. Artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Isso é lei, é lei. Ferir direito humano, você está indo contra a lei. Então, olha só, vocês devem sempre prezar pela dignidade humana, devem sempre prezar pela igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental, entre outras coisas. Esses são os princípios norteadores. Isso é o que você deve sempre se lembrar disso aqui na hora de preparar a sua proposta de solução, de intervenção, e também da sua redação em si, e para a vida também, né? Para a sua vida. Aqui está a tabela da competência 5, lembrando que o nosso foco é o nível máximo, tá aqui, ó, nível 5, 200 pontos. Como que eu chego aos 200 pontos na competência 5? Quando você elabora uma proposta muito bem a proposta, ó, muito bem elaborada, está detalhada e está relacionada ao que você defendeu no texto. E como que eu sei que ela está detalhada? Quando ela responder essas perguntas aqui, ó. Quando você responder todas essas perguntas, significa que você fez uma proposta bem detalhada. Então é isso que você vai fazer aí para chegar ao nível 5, elaborar muito bem uma proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão. Se você elabora apenas bem, significa o quê? Você respondeu 3 perguntas daquelas lá apenas. E ainda assim colocou um agente só. Quem deve fazer isso? Um agente. Uma entidade social. Um agente. É uma proposta até boa, está detalhada, mas ela poderia ser mais detalhada ainda. Então, o nosso foco aqui, ó, é o nível 4 ou 5. Nível 3 é uma proposta mediana. Você respondeu 2 perguntas daquelas apenas. Proposta mediana, tem que detalhar mais. Insuficiente. Você colocou uma proposta muito genérica. Tem que mudar os hábitos para resolver o problema. Pronto. Tem que mudar a lei. Pronto. Tá insuficiente. Vaga. Precária, tem que se conscientizar. As pessoas têm que se conscientizar. Muito vaga. Não tem nada, você não disse nada. Nível 1. Ou até mesmo nível 0, quando você não propõe nada. Só argumentou, jogou lá seus argumentos, mas não propôs nada. É 0. Ou você pode ter ferido um direito humano e também vai ser zerado aqui na competência 5. Beleza, gente? Ou seja, para que você mantenha a sua proposta bem alinhada à sua discussão, você tem que fazer o quê? São as recomendações que o manual nos traz. Vejam só. Ler com bastante atenção o tema proposto, para que você não tenha dúvida. Tem que ler e reler o tema. Leia quantas vezes você achar necessário. E observar a tipologia textual. Você tem que ler o texto motivador, observando as palavras, os fragmentos e tudo mais. Essas são recomendações gerais que servem para a redação inteira, para todas as competências. Identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. E você pode seguir a mesma estrutura deles, mas sem copiar. Refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Você tem que ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores, definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica da sua redação, a fim de defender o seu ponto de vista e apresentar uma proposta de intervenção ao problema. Seguindo todas essas etapas, gente, eu garanto que vocês vão tirar uma excelente nota na redação do Enem. Estudem o texto dissertativo argumentativo,
Pratiquem aí a norma culta, estudem ortografia, acentuação gráfica, pontuação, crase, regência, concordância para competência 1. 2. Pratiquem a escrita, escrevam todo dia uma redação, só para escrever mesmo, sem precisar ser corrigido, mas escreve, isso vai facilitar você a ter mais intimidade com a escrita e não vai se desgastar tanto. Usem outras áreas do conhecimento para defender a sua opinião. Peguem todas as matérias da escola e levem com vocês para dentro da redação. Filosofia, história, sociologia, geografia, química, matemática, tudo isso pode ser utilizado na redação. Isso é a competência 2. 3. Você vai ter que aprender coerência textual. Fazer com que seu texto seja lógico e tenha lógica, tenha sentido e não entre em contradição dentro do seu texto, tá? Que seja um sequenciamento lógico e bem estruturado. 4. Você vai aplicar coesão. Estudem aquela tabela de elementos coesivos que eu mostrei para vocês. Usem vários elementos coesivos, usem diversos, não usem só os mesmos. Usem variados e usem corretamente, para que vocês ganhem o ponto máximo na competência 4. E 5, aqui que a gente acabou de estudar, façam uma proposta de intervenção detalhada, completa, nada de ficar sugerindo coisas muito vagas. As pessoas têm que se conscientizar e mudar os hábitos. Isso é muito fraco, tem que detalhar o que tem que ser feito, como tem que fazer, quem vai fazer e quais são as consequências que isso vai ter no futuro e outras informações a mais que você achar importante para completar a proposta. Seguindo tudo isso, gente, eu garanto que a nota de vocês será excelente na redação do Enem. Beleza? Então é isso. Ainda não acabou. Na próxima aula eu vou trazer uma redação nota 1000 aqui, que está no manual para a gente analisar. Então, próxima aula eu vou trazer a primeira redação nota 1000 aí do manual para a gente fazer uma análise das competências dentro dessa redação.